Programa Um Novo Olhar. Olá, para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Bom, no programa de hoje, pessoal, está muito especial, porque nós vamos falar sobre tempos de colheitas, renovações e mudanças. Nós estamos em abril, um mês super especial, né, onde nós temos o início do outono, e também a Páscoa, né, gente? Então, é um mês recheado de muita renovação quando a gente vai para o simbolismo, não é? Então, eu, Fernanda Malaquias, hoje estarei dividindo esse espaço com duas comunicadoras muito queridas, que são elas, Delmar Franco e Michele Rosseto. Boa tarde, seja bem-vinda, Delmar. Saudade já de todos e todas aqui, um tempo em outras atividades, muito feliz de estarmos com esse tema que eu gosto tanto, que são as estações do ano. Muito bem, boa tarde, Michele, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Delmar, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É sempre um prazer participar do programa Olhar. O tema hoje é muito especial. Também adoro falar sobre isso, Fê. Muito bem, então, meninas, ó, para aquecer a nossa conversa, vou puxar a Delmar, né? Porque como ela colocou que gosta de falar sobre as estações do ano, Delmar, sempre quando nós falamos sobre o outono, basta você dar uma simples pesquisada ali no Google, você vê o simbolismo que o outono tem, né? Então ele traz esse convite para uma renovação, para um amadurecimento. Por quê, Delmar? Por que que o outono vem com esse significado? Pois é, se a gente prestar atenção na natureza, o que que a gente percebe? A gente percebe que cada estação do ano, ela traz mensagens, informações, mas principalmente convites, e muito específicos. Então, por que que a gente não enxerga? Vários motivos, mas os sinais estão aí. Mas um deles é que muitos de nós acreditamos que a natureza está lá e eu estou aqui. O ciclo da natureza, as estações estão fora de mim, ou eu não faço parte. Então, esse é o maior motivo, né? Mas como cada estação é um convite mesmo para que a gente possa aprender, o outono, por que que ele tem a ver com renovação? Porque as folhas caem das árvores. E se elas caem e na primavera seguinte elas se renovam, a palavra renovação ela está mais que clara, vamos dizer assim, nesse ciclo da natureza, que são as estações. Então, nós temos vários ciclos, né, dia e noite, nós temos o ciclo mesmo do ano, né, de um ano para o outro, nós temos o ciclo de um dia, de uma semana, de um mês, enfim, ciclos não faltam, e um deles são os ciclos da natureza. Então, essa ideia de renovação, você falou, mas por que a palavra renovação? Então, aí essa é a mais clara, ela é assim, só você olhar para a natureza. É lógico que no hemisfério norte isso fica muito mais claro. Existem regiões em que não fica uma folha sequer, todas as folhas caem. Aqui não, né? Onde nós vivemos, temos a exuberância, mas ainda assim é um período que as folhas caem mais. E aí você pode se perguntar assim, e o que isso, que mensagem que isso quer trazer? Bom, primeiro tem a parte da biologia mesmo. Vocês sabem por que a árvore permite que as folhas caiam? Por que a árvore deixa ir as folhas? Porque senão, se a árvore ficasse com todas as folhas, o inverno rigoroso, ela teria que gastar energia para manter a vitalidade das folhas, e aí a árvore morreria. Olha só, a árvore morreria. Então, ela deixa ir as folhas para que ela possa continuar vivendo. E quando trazemos isso, né, esse convite, o que na nossa vida precisa ser deixado que vá? Na sua vida, o que você precisa... É um convite assim para você refletir, o que eu preciso deixar ir para que novas oportunidades venham, novas situações venham. Então, nesse sentido, a estação também é de amadurecimento dos frutos. Então, o que você plantou para agora colher frutos?
E assim, deixar ir também, quando você pensa, o que eu posso deixar ir? Tá, às vezes são situações, são relacionamentos, mas às vezes são os esforços. Nós falamos aqui no início do ano, aquele livro super indicado, que é o Sem Esforço. Procura ver se você está segurando alguma coisa que está te exigindo um esforço muito grande. Solta, como a árvore solta as folhas. Para quê? Para que novos projetos futuros, que são as novas folhas, possam nascer na sua vida. Mário, confesso que enquanto você estava falando, eu lembrei, né, do quanto, para mim, Fernanda, falando agora em primeira pessoa, pessoal, assim, o quanto acompanhar as mudanças do ano, das estações, me ajuda no meu processo interno, né? Então, quando nós entramos no outono, eu já aproveitei para fazer essa reflexão, né, essa autorreflexão do que eu gostaria de deixar de ir, né? Dar espaço para o novo, né? Então, isso é muito legal, porque às vezes você fala, mas como que eu faço isso? Tá aí um incentivo que é a própria estação do ano, né? Então, acho que é um momento perfeito para isso, né? Então, Michele, gostaria de puxar você agora. Se nós estamos falando desse movimento de deixar ir o que não nos cabe mais e abrir espaço para o novo, qual que é a importância de fazer esse movimento reconhecendo o mês de abril, né? Outono, Páscoa. O que você nos conta, Mi? É muito legal, eu também amo a estação do outono. Para mim, ela traz mesmo esse sentido de renovação. E é tão bom a gente aprender também com a natureza, né? Como a Delmar, imagina se a árvore ficar apegada às suas folhas, né? Então, olha o que vai acontecer? A árvore não deixa a folha ir embora, não deixa cair, não tem a renovação e a árvore morre. Que é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente fica muito apegado, muito arraigado a crenças, né? Arraigado às coisas que hoje talvez não faça mais sentido. Então, esse é o convite, quando a Delmar fala, né, que vem esse convite, e eu lembro que eu fazia yoga, e na yoga tem muito esse convite também, né, nas posturas, no asana, deixa aí, abra espaço, você respirar, trazer respiração para, né, abrir o peito, inspirar, expirar. E aí tinha uma aluna que ela falava assim, ela perguntou uma vez para a instrutora de yoga, ela falou, mas o que que é esse deixar ir? Eu não consigo entender, né? O que que é de fato esse deixar ir? E aí a instrutora ela falou, ela é deixar ir as suas reações, a sua reatividade, você se tornar consciente, você fazer escolhas conscientes para a sua vida. E aí eu fiquei com isso, eu falei, olha que legal, né? Isso é bem interessante. Então, quando a gente fala assim, o deixar ir, o que que é o deixar ir? De fato, é pensar o que que não faz mais sentido para mim, o que que eu não quero mais, né, para a minha vida, que tipo de reação eu não quero mais, que tipo de comportamento, de hábito. A gente já falou aqui bastante, né, sobre hábitos, a Delmar falou também sobre essa questão, o que que eu estou fazendo com tanto esforço que eu gostaria que fosse mais leve nesse momento da minha vida. Então, para mim, muito essa questão de escolhas conscientes, né? Me tornar consciente das minhas escolhas, as crenças, o que que eu quero ressignificar na minha vida. Puxa, quantas coisas que eu acreditava lá no passado e que hoje eu falo assim, nossa, isso não faz mais sentido para mim, aqui não cabe mais, né? Isso aqui, hoje a gente vê mesmo essa renovação na nossa própria evolução, né? A gente não está aqui no planeta evoluindo, então olha só, né? Quantas crenças, quantas coisas que lá no passado aconteciam que agora, para hoje, para esse momento presente, não faz mais sentido, não cabe mais, passou. Então nós estamos passando por essa constante renovação, e isso o outono, ele é muito especial, e aí o mês de abril também que traz a Páscoa, como você falou, né, Fê, para esse momento de renovação, de você
se preparar, né? O outono a gente está se preparando, que a gente está liberando as coisas para deixar ir. Aí vem o inverno em que a gente fica mais quietinho, né? A gente vai ficar ali, né, no nosso cantinho, pensar melhor para poder florescer na primavera. Então, olha que legal, quando a gente começa a entender esses ciclos e as funções desses ciclos, é tão bonito, né? Então, o convite hoje para todos que estão nos ouvindo é o que você de fato quer deixar ir, né? E o deixar ir é o que você quer desapegar, a sua reatividade, comportamentos, hábitos que você não quer mais para você. E aí, no decorrer do programa, a gente vai trazer aí algumas dicas também, né, que vão ser importantes e dicas valiosas para que, de fato, você deixe ir. Sua fala, assim, me remeteu para a sabedoria, né, da natureza. O quanto tudo isso está a serviço, né? Da gente começar a integrar isso no nosso processo, na nossa vida, né? Eu, gente, como eu falei para vocês, né? Me ajudou a acompanhar a estação do ano, me ajudou a olhar, né, para dentro, para mim. E a mudança que eu tive foi a mudança de pensamentos, padrões de pensamentos. Eu percebi, eu falei, opa, acho que se eu estou no outono, que é esse momento de deixar ir, por que não colocar em prática? E vamos deixando ir alguns pensamentos mais pesados para abrir espaço para as coisas mais leves, né? Então, Delmar, tudo isso que nós estamos falando aqui, eu confesso que é lindo, é de uma sabedoria assim gigantesca, mas esse processo acontece, esse movimento, ele acontece de dentro para fora. Nós podemos falar que é um movimento natural que acontece de dentro para fora? Pois é, eu costumo dizer que nos processos de transformação, o importante é a transformação. Se é de dentro para fora, de fora para dentro, se é uma porcentagem maior de dentro ou de fora, isso, né, cada caso é um caso, porque o ambiente externo, lógico, ele pode favorecer ou desfavorecer. Então, nem sempre aquele ambiente em que nós estamos é capaz de oferecer o que a gente precisa naquele momento que mais necessitamos. Enfim, às vezes a realidade ela não é tão favorável assim. Mas também aí nós podemos descobrir o que? A nossa resiliência, esse ir para dentro, né, como já foi colocado, você vê a árvore, ela fica com o que é essencial para poder dar novos frutos. Então, não é assim deixar ir tudo, né? Deixar ir a tua essência, não é se diluir, né? Mas é preservar aquilo que é essencial. E também no outono, o outono é a estação intermediária, você já percebeu? Ela está entre os extremos. O verão é muito quente, o inverno é frio, e o outono é esse intermediário. Então, observar dentro de nós também, né? E aí precisa de quê? Porque no verão nós estamos muito para fora, né? O sol pede, as parques estão cheios, as praias estão cheias. Assim, já no outono começa um recolhimento. E esse recolhimento, claro, se não cuidar, pode virar um enclausuramento, um isolamento, pode. Recolhimento é uma coisa, recolher, né? Então, é um recolhimento. Agora, isolamento, aí já não é saudável, por isso que é importante observar, né? E aí, como é esse período de extremos, como é que você está? Você tem alguns extremos na sua vida? É a hora de pensar nisso também. E quando você se recolhe, você consegue perceber, eu gostei quando a Michelle falou na reatividade, né? A reatividade é um extremo. Por quê? Porque eu não ajo, eu reajo. Alguém fala alguma coisa, pá, tomou, levou. Tem pessoas que se orgulham, elas falam assim, não, comigo é assim, tomou, levou, é 880, quer dizer, as pessoas estão dizendo, olha, eu reajo. Só que a reatividade, ela está num dos extremos. É quando você age, é na ação que você encontra o equilíbrio, né? Porque também ficar na passividade, vem agressões, vem situações difíceis e eu estou ali me controlando. Estamos no outro extremo. Um extremo é tomou, levou. O outro,
eu não falo não para nada, eu sufoco tudo, eu engulo sapo. Peraí, né? Então, esse momento de recolhimento é muito importante para essas reflexões. Como é que eu estou? Na minha vida, eu estou agindo ou estou reagindo? E aí nós precisamos de tempo de qualidade para marcar um encontro com a gente mesmo. Né? Coloca na tua agenda um tempo para você ficar com você. Você faz tanta coisa, fica com tantas pessoas e você ficar com você, né? Então, esses momentos, eles ajudam para você perceber isso e se perguntar o que que é essencial para mim, né? Porque senão a pessoa que vai, ela ouve, agora eu vou deixar aí, tá? Deixar aí o que precisa, o que é necessário que vá. E o que é essencial que vai ficar? No caso da metáfora da árvore, é a própria essência da árvore, né? E tudo isso vai trazer o quê? Qual é a consequência desse movimento natural? O amadurecimento. Então, essa é a grande proposta de todas as estações, Fernanda. Mas achei legal isso que você falou, Delmar, sem rigidez, né? Porque às vezes a gente vê assim, o processo tem que ser sempre de dentro para fora. Não necessariamente, acho que essa reflexão que nós estamos tendo aqui, isso sim tem que vir de dentro de você, né? Tem que partir de você internamente, essa vontade, né, de querer olhar para isso. Mas, às vezes, eu acho que, é como você colocou, né, Demar, o ambiente, às vezes, não coloca situações tão fáceis assim. Então, tá tudo bem, se às vezes você não consegue compartilhar o seu melhor dentro daquele ambiente que você tá, né? Eu acho que isso foi muito legal, assim, tira um pouco da rigidez, sabe? Como você falou de polaridade, achei legal falar de rigidez. Mas agora adentrando um pouquinho sobre a Páscoa, falando um pouquinho sobre o simbolismo da Páscoa, que é o mesmo, que é a renovação, né? Qual que é a importância de aproveitarmos esse momento para pensarmos ali em novas formas de pensar, sabe? Novas formas de ver uma situação. É meio como se fosse ampliar as nossas visões. É muito legal, né, Fê? Porque quando a gente pega lá no hebraico, a Páscoa, ela significa passagem, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Olha só, né? Então, o significado da Páscoa em hebraico é passagem, é você sair de uma situação, que é, esse é o tema de hoje, né? E se deixar ir, você passar esperança também é uma outra palavra que eu gosto muito nessa época da Páscoa, porque é isso, é o momento em que a gente faz a reflexão, né? Tem lá, né, a Sexta-feira Santa, que você se conecta com os ensinamentos do Cristo, e aí tem o sábado de Aleluia, e aí vem o domingo, né? A ressurreição, que para nós espíritas, a gente sabe, né, que não é, a gente não usa o termo da ressurreição, né, que veio da carne, mas sim a gente entende que, na verdade, Jesus nunca morreu, né? Então, para nós, na doutrina espírita, a gente sabe que ali o que apareceu, aquela imagem, acreditamos que foi o perispírito ali de Jesus, né? Então, isso é muito bonito, as diferentes culturas que entendem a Páscoa, mas a simbologia é a mesma, é essa renovação, é trazer esperança, é você ampliar o seu olhar para a empatia, para o cuidado. E quando eu falo, né, das coisas que a gente começa a pensar, coisas que não fazem mais sentido, eu tava comentando nessa Páscoa até com o meu marido, que antigamente, eu lembro que tinha muito a cultura, no sábado tinha a malhação de Judas, lembra, né, disso? Hoje já não tem tanto essa, né, ainda em algumas cidades ainda tem lá, eles fazem o boneco de Judas, mas hoje já não tem tanto. E aí quando a gente começa a refletir, fala assim, puxa vida, a gente está num período, né, pensando em esperança, pensando em paz, e aí faz sentido ter malhação de Judas? Foi isso que Jesus nos ensinou, nos deixou, né, como uma mensagem? Então, quando a gente começa a fazer essas escolhas conscientes, a entender o que de fato o propósito, né, da Páscoa, esse momento de passagem, esse momento de comemorar essa vinda de Jesus, o que ele fez por nós, isso para mim
eu gosto dessa simbologia da Páscoa. E aí vem, né, o coelho, aí a gente vai pesquisar lá, mas por que o coelho? O coelho que tem essa simbologia dessa fecundidade, né, da vida, fertilidade, né? O coelho, ele traz lá, se reproduz, então são muitas vidas, então é a vida passando adiante, né? A passagem da Páscoa. Então tem muita simbologia e de fato, quando você começa a entender um pouco mais o que tudo isso quer dizer e aproveita esse clima, aí a gente fala bastante, né, no Instituto Evoluir de você aproveitar o campo, então aproveitar esse campo de paz, aproveitar esse campo dos ensinamentos do mestre, você se trabalha internamente para ter esse tempo de renovação, para fazer de fato o deixar ir, você renovar suas esperanças, renovar a sua força. Então a Páscoa ela traz muito essa simbologia, mas de fato a gente precisa se conectar com esse campo, precisa se conectar com esses ensinamentos, né? Entender o que tudo isso tudo isso representa, que é tão bonito o que Jesus veio nos ensinar, Fê. Então, para mim é realmente esse momento, eu fico com a palavra esperança. Shelly, ó, vou pegar o gancho que nós estamos falando de renovação pessoal. E agora, pessoal, vamos para a prática? Vamos começar a pegar o caderninho, aquele momento que todo mundo pega a folha e quer anotar. O que eu posso fazer para entrar nesse processo? Quais práticas, quais dicas que nós podemos oferecer aqui que ajuda a entrar nesse processo? Então, Neumar, o que você gostaria de trazer assim? O que você poderia trazer de dicas para nos ajudar e práticas? Bom, é importante nesses momentos, né, olhar para a vida e como é colheita, é olhar, fazer uma lista de tudo o que você já conquistou na sua vida, que você já conseguiu. Isso é um excelente exercício, já que está com caderno, né, e caneta na mão, é uma maneira de você honrar a vida e que frutos você já colheu ao longo da vida. Porque muitas vezes há uma tendência de ficar olhando para o que falta. Sabe o copo meio cheio, o copo meio vazio? Ainda falta tanto, quem está na faculdade, aí falta terminar a faculdade, tá? Né? Mas quanto você já fez da faculdade? Você está faltando para terminar 6 meses, um ano, mas você já fez quanto? 4, 5? Então, às vezes, é olhar para a vida e, às vezes, detalhes, pequenas coisas do dia a dia. Isso ajuda a mudar a perspectiva. A vida é um diamante e que tem várias facetas. Então, se você olha de um ângulo, você vai ver lá dentro de uma forma. Se você virar de outro lado, a essência é a mesma, mas a angulação é diferente. As perspectivas, os pontos de vista são diferentes. E essa é uma maneira, né? Uma maneira de você, né, colocar esse óculos para trás e falar, e colocar ênfase mesmo. Quantas coisas de aprendizado, quantas coisas que você já renovou na sua vida. Então, esse é um ponto, né, onde você consegue fazer essa análise. Outra é perceber dentre essas coisas, que aí pode ser no presente, pequenas coisas que te dão bem-estar, que te fazem feliz. Porque tem pessoas que confundem, né? Acham que felicidade... então já que felicidade não é desse mundo, então pronto, já deixa para lá esse assunto. Não! O que te deixa com bem-estar? O que te dá alegria de viver? Né? Quando você começa a colocar não só nas grandes conquistas, mas nas pequenas realizações, nas alegrias do dia a dia, não é? É aquela velha história, você coloca a alegria no caminho, não só na chegada. Então, isso é muito importante. Quando você faz essa reflexão, pequenas coisas do dia, né? Por exemplo, um banho quente, que delícia, né? Quando você, assim, já uma temperatura mais fria, você está ali, às vezes, um alimento que você gosta e que essas coisas vão passando tão rápido e batidas, coloca atenção, e isso, com certeza, tem muito a ver com a estação, né? Que é começar a diminuir o ritmo. Diferente do inverno, mas agora o outono, entre o verão e o inverno, você começa uma diminuição.
e valorizar, né? Valoriza as pessoas que estão ali do teu lado, às vezes mesmo com a tua rotina cheia de agitação, cheia de questões, às vezes você nem percebe, e as pessoas estão ali, elas estão do teu lado, apoiando, né? Então compartilha, né? Compartilha com essas pessoas que, se elas estão do teu lado, né, elas são especiais para você. E um outro ponto também, toda moeda tem dois lados, e toda experiência também tem dois lados. Aí que tal, né, você também olhar, né, para o lado da experiência que vai te trazer o aprendizado. Então, é importante que escolher as emoções. Você sabe que, às vezes, vem uma situação que é mais difícil, te pega de impacto, e aí você tem aquela emoção, peraí, a partir dali, né, alimentar essa emoção, ou transformar essa emoção, aí já começa a ser responsabilidade nossa. Fácil? Às vezes não é, mas possível sempre, sempre é. Não é? Então, mesmo, né, situações mais desafiadoras, dolorosas, lembrando, né, a dor muitas vezes é inevitável, o sofrimento, esse pode ser evitado, porque a dor, ela chega, é aquela experiência, seja uma dor física, né, seja uma doença, seja uma dor emocional, uma ansiedade, uma tristeza, uma depressão, seja alguma questão mental ou até espiritual, ou nas relações, né, a dor muitas vezes chega, a perda de um ente querido, a perda de um trabalho, então a dor vem. Agora, o sofrimento, esse pode ser transformado. Eu confesso que duas coisas, dois momentos assim me pegou, né? Primeiro, quando você colocou o exemplo do curso, de perspectiva, né? De compreender, às vezes você pega, você fala, nossa, eu vou entrar num curso de 5 anos. Aí você fala, meu Deus, 5 anos! Mas, gente, passa tão rápido, sério. Eu tô no meu último ano já da faculdade, foram aí, né, 4 anos. E é isso, assim, é tudo vai da forma que você compreende aquilo, da forma que você olha para aquilo, né? Então, Mi, já você agora, que outras práticas também você gostaria de acrescentar aqui para gente? Eu ouvi a Delmar falar, é muito legal. Eu acho que essa dica de ter um tempo com você, né? Tirar um tempo para você é tão importante, gente. É uma coisa que é difícil ter esse hábito, né? Mas a gente pode praticar mais. Eu, particularmente, tento sempre praticar um pouco mais e aproveito essas datas, assim, né? Quando é feriado, vocês vão falar, não, hoje eu vou aqui ficar comigo, né? Tirar um tempo para mim, vou fazer uma caminhada, vou passear num parque, vou fazer alguma coisa que eu gosto, tirar esse tempo para mim. Isso é super legal. E aí, uma outra dica que eu também acho importante, Fê, acho que alguns já conhecem, aquela japonesa Marie Kondo, que tem aquele documentário, e tem o livro também que chama A Mágica da Arrumação. Olha só, né? Por que você não aproveitar também esse momento? Às vezes a gente faz isso no final do ano, né? Geralmente tem aquela prática de fazer no final do ano, de renovar, arrumar guarda-roupa, limpar guarda-roupa, mas a gente pode aproveitar também esse mês, que é esse campo de renovação, de esperança, para também fazer isso. Então, pega as dicas, já deixo aqui a dica do livro dela, A Mágica da Arrumação, porque aí você já pratica o desapego de coisas que você não quer mais, coisas que você quer deixar ir, né? E aproveita aí esse mês para fazer também essa renovação. E as dicas de meditação, uma respiração consciente, né? Às vezes você está ali num dia tão agitado que mal consegue pensar direito, ter clareza de pensamento e trazer uma respiração consciente, sensações para o seu corpo, se conectar com o seu corpo. Então, as práticas corporais também eu recomendo bastante, né? Uma yoga, um exercício físico, algo que te conecte com o seu corpo, porque quando a gente traz atenção para o nosso corpo, a gente vive o momento presente. Essa é a melhor forma da gente se conectar com o momento presente, com aqui e agora, é você trazer atenção para o seu corpo, uma respiração consciente, as sensações, sentir, né, pés no chão, sentir suas mãos,
enfim, se conectar com os seus 5 sentidos. Então, tem diversas formas aí de trazer essas dicas, mas a que eu gosto bastante e que funciona para mim bem é fazer essa mágica da arrumação, organizar guarda-roupa, liberar, abrir espaço para vir roupa nova, sapato novo. Isso eu aproveito esse mês de abril também para fazer, Fernanda. Muito bem. Michele, eu fiz isso só, gostaria de ressaltar, pessoal, que eu fiz isso no início do ano, eu confesso. É o momento, né, que a gente fala do ano novo, né? E eu peguei uma folha A4, uma folha sulfite normal, dobrei ela no meio, reparti ela, e aí fiz um traço, aí ficou duas colunas. De um lado eu coloquei coisas que eu quero deixar e coisas que eu quero agregar, ou seja, ter em 2023. Gente, olha, é livre, é livre. É super, super, super potente esse exercício que a Mi colocou, viu? Super. Na prática, tem me ajudado. Muito bem, gente. Acho que, uau, hein? Falamos de muitas dicas, colocamos muitas dicas aqui. Mas agora, eu queria dar uma pausa aqui na nossa conversa para falar um pouquinho da parceria, né, que a FEAL tem com o Instituto Evoluir. Sim, nós temos uma parceria. E aí, pessoal, você que faz parte dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, gostaria de lembrar que você tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Olha que beleza! Então, eu deixo aqui também, né, aproveitar, deixar o meu convite, o nosso convite, para você que está nos assistindo, para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, né? E tem formas de você nos ajudar. Tem muitas formas, na verdade, de você nos ajudar. Então, uma delas, você pode compartilhar, colaborar, espontaneamente pelo Pix do número 11 97261 0272. Vou repetir. 11 97261 0272. E aí você pode nos ajudar e colaborar de forma segura né, e tranquila. Mas se você também preferir, você pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org. E lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. É bem fácil. Você entra no site da FEAL e de cara você já mostra os formulários e todas as informações. Ok? Muito bem, gente. Olha, agora eu gostaria, Delmara, a Mi colocou isso um pouquinho, né, quando nós falamos sobre a Páscoa, ela passou por isso, mas nós sabemos que o Espiritismo tem uma nova versão, né, tem um novo olhar perante a Páscoa. Então, como que a religião do Espiritismo compreende e celebra a Páscoa? Como que funciona, Delmar? Então, para o espiritismo, uma vez que o corpo é desconectado do espírito, acontece a decomposição, né? E, portanto, é impossível uma ressurreição do corpo. Desse modo, na visão espírita, quem que aparece para Maria Madalena e quem que aparece aos discípulos? Quem é? O perispírito. Então, Jesus vem com o seu perispírito. Por esse motivo, é que a doutrina espírita não comemora a Páscoa da mesma forma, né? Porque não reconhece essa ressurreição física do Cristo. Contudo, portanto, né, entretanto, os espíritas, sim, defendem essa ideia de que a vida imaterial, a vida espiritual, né, essa sim é inexaurível. Então, é a verdadeira pátria, que assim nós falamos, né? E que a morte, ela mata o corpo físico, né? Mas não havendo morte, se o que existe é imortalidade, existe uma transformação. Então, a ideia é que Jesus, uma vez que ele reencarnou, né, mesmo antes, sempre que nós acreditamos que ele é o governador da Terra, de parte do sistema solar, então, nós temos na figura de Jesus esse espírito superior, né, e presente nas nossas vidas. Então, o fato dele estar num plano superior da vida
Nós sentimos, podemos sentir, toda vez que você entra em prece, em oração, se conectando a esse campo do Cristo, você sente. Então, essa presença viva, né? Então, todos os dias, a ideia é que, em vez de ser na Páscoa, essa conexão dessa forma, ela possa ser diária. E, principalmente, como é que se vivencia? Praticando o Evangelho. Como você falou de prática, é na prática que nós sentimos esse processo de evolução espiritual, a prática diária, né? Sentindo o quanto ele permanece vivo através das lições que ele viveu e que ele deixou para nós. Então, essa comemoração, né, traz, eu gosto muito também de uma frase, né, que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço, aí tem a palavra esforço, mas pela vontade que ele tem de ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, essa ideia de evolução contínua, de acreditar nessa lei de evolução, né? E aí tem a frase de Paulo, então, nessa pesquisa que a Fernanda fez para o programa de hoje, ela coloca, eu gosto muito dessa frase, né? Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, Paulo, quando coloca isso, ele diz o quanto ele vive, né? Se já não é ele que vive, é o Cristo que vive, quer dizer, são os ensinamentos do Cristo que são vivenciados e o que aparece para as pessoas. Então, né, é muito intenso mesmo essa forma do Espiritismo ver, que é também semelhante, né, uma renovação de uma visão que vem, né, do catolicismo, que vem de uma outra maneira e que nós respeitamos também. Show de bola, é isso. Acho que isso são muito legais, assim, é bem bacana, né? Eu gosto bastante de trazer o olhar de cada religião perante um mesmo conceito, né? Isso é muito legal. Min, eu acho que a Ademar puxou essa passagem de Paulo e eu adoro. Gente, eu sou apaixonada, é lindo. E quando ele fala, né, que Cristo vive em mim, me traz muito uma ideia de amadurecimento espiritual, sabe? E aí, como que o Espiritismo compreende esse autoamadurecimento e também o amadurecimento espiritual, Michele? Quando você faz essa pergunta, Fê, eu já me conecto direto, já decorei, né? A pergunta lá do Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, isso para mim virou o mantra dessa questão do autoamadurecimento. Cada um está num estágio diferente, cada um está num momento diferente de amadurecer, mas para mim tem uma questão muito interessante que eu gostei até que você colocou aqui na pesquisa, Fê, que você tirou do Evangelho, que diz que o importante é fazer tudo o que for possível no momento, começando a se amar e se conduzindo com o melhor de si mesmo. Achei tão bonito isso, né? Quando a gente fala de autoamadurecimento, tem a ver também com autoamor. Quanto você gosta de você, né? O quanto você se ama, porque isso vai interferir também nesse seu processo, né, evolutivo de amadurecer. Então, eu achei isso bem bonito, né? Começando a se amar e se conduzindo com o melhor de si mesmo, que está no Evangelho. E esse autoaperfeiçoamento é uma obrigação comum mesmo de todos nós, tanto que está, né, a pergunta aí 919 do Livro dos Espíritos. E tem uma passagem também do livro Fonte Viva, eu também quero ler aqui para vocês. Obrigada, viu, Fê, pela pesquisa que você faz, que eu achei bem bonito também, que diz assim: busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão, né? Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos. E aí, para mim, esse é o orai e vigiai
o tempo todo, então as nossas ações, a nossa conduta, como muito bem disse a Delmar, né, a Páscoa, ela é diária, esse contato com Deus, esse contato com os ensinamentos de Jesus, ele é diário, então que possamos seguir esses ensinamentos para o nosso autoaperfeiçoamento, autoamadurecimento, e também praticando o autoamor. E aí, dentro de tudo isso, né, a gente falou, então, tira um tempo para você, cuida mais de você, cuida mais dos seus pensamentos, isso tudo está dentro desse autoamor, né, e você fazendo isso, você já está dando um passo também para seguir os exemplos do mestre Fê. Sua fala me lembrou, Michele, uma passagem do livro do Divaldo, né, e da Joana de Ângeles, que ele fala assim, né, ela também, qualquer pretensão de modificar o mundo e fazê-lo girar como você quer é uma alucinação. Eu achei isso, eu falei, uau, calma, gente, não termina aqui. Aí ele fala assim, ó, porém, se você começar a se dedicar para uma transformação íntima que reflete em alteração de outros comportamentos para melhor, alcançará a verdadeira meta do amadurecimento psicológico. Então, eu acho que quando a gente, né, só para fechar esse momento que nós estamos falando de amadurecimento, isso, juntando com o que a Michele trouxe, desse processo contínuo e diário, né? Muito bem, muito bem. Passando para Delmar, nós estamos chegando já no final, viu, gente? Já no finalzinho da nossa conversa. Delmar, acho que para fechar, reconhecendo que nós vivemos, né, num mundo de provas e expiações, o que pode nos ajudar a seguir firme no processo de reforma íntima, nesse olhar para dentro? Hoje tivemos várias sincronicidades aqui. Ele falou de reatividade, deixar ir a parte mais reativa que todos temos. E aí, agora falando em autoamor, eu coloco a questão da autointimidade. Como é que você vai gostar de você se você não é íntimo de você mesmo? Você ama quem você conhece, né? Então, já que você trouxe aí o Divaldo, nesse mesmo trecho que você separou, Fernanda, tem uma coisa que eu achei muito legal, que ela fala exatamente isso. Não te permitas perturbar por pessoas reagentes. Eu falei, olha, isso, Michele acabou de falar isso, né? Então, permanece calmo para que você não seja ativado o seu estado bilioso, né? Então, não te transformes nessa personalidade reativa, que está sempre reagindo quando deveria agir. Então, o agir e o reagir, eu achei muito, muito bom aí. E, já que estamos num planeta em transição, eu gosto de falar que a gente está nas provas e expiações em transição, né, para um planeta de regeneração. Porque um programa como esse, a vida que a gente leva, já vivemos, e muitos já vivem um planeta de regeneração. Então, nós precisamos ter consciência da realidade, mas também agradecer por esses momentos que vivemos aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, enfim, que são oásis nas nossas vidas, né? Que podemos, para seguir em frente. Eu acredito que hoje, o programa de hoje, se você rever, está cheio de dicas, não é? E essa conexão com a TV Mundo Maior também, não é? E aí, o Chico diz, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, não, isso aqui é do Livro dos Espíritos, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E, encerrando com o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito bem, gente. Meninas, agradeço. Muito, muito obrigada por essa troca. Foi muito gostoso. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E eu espero vocês na próxima semana, hein? Com mais um tema imperdível. Um beijo e até lá.
Você acompanhou Um Novo Olhar.